Alguns micro-organismos eles podem digerir a celulose, clivando-a, quebrando-a em monômeros de glicose. Uma vaca, por exemplo, ela vai ter organismos procariotos e protistas que são capazes de digerir celulose no seu estômago, bactérias que digerem. Esses micróbios eles vão hidrolisar essa celulose presente no pasto e na grama e vão converter a glicose em outros nutrientes que vão alimentar esse animal. De forma similar, o próprio cupim, um térmita, é incapaz de digerir sozinho a celulose. Ele vai ter no intestino também bactérias que se alimentam dessa madeira, numa relação simbiótica. Alguns fungos também são capazes de digerir a celulose presente no solo e outros materiais, que vão ajudar a reciclar elementos no ecossistema. Tá? Outro polissacarídeo estrutural importante é a quitina. Trata-se de um carboidrato utilizado por insetos, aranhas, crustáceos para formar o seu exoesqueleto. Tá? O exoesqueleto é um revestimento duro que recobre as partes macias de um animal. Tá? Ele é composto por quitina embebida em uma camada de proteína. Esse envoltório inicialmente tem textura de couro e é flexível, mas se torna rígido quando a proteína se liga quimicamente às outras, que é o caso do inseto, ou é incrustado com carbonato de cálcio, como os caranguejos. Então nós estamos vendo aqui, se nós vermos nessa figura aqui maior, o que está acontecendo? Aqui é a quitina, ó, esse material embebido em proteína que vai formar o exoesqueleto do artrópode. O inseto está crescendo, então ele deixa o exoesqueleto velho dele, que é a quitina, para fora. Aqui é a estrutura de uma quitina. Tá? Nós estamos vendo ligações de carbono, tá? e outros elementos ligados a esses anéis de carbono. Os lipídios. Os lipídios vão ser um grupo diversificado de moléculas hidrofóbicas, tá? Que não se dão bem com água. Os lipídios são a única classe de grandes moléculas biológicas que não incluem polímeros verdadeiros. Em geral, não são suficientemente grandes para serem considerados moléculas grandes ou macromoléculas. Esses componentes denominados de lipídios, eles vão se agrupar por compartilharem uma importante característica: misturam-se muito pouco com água. O comportamento hidrofóbico, que não se dão bem com a água desses lipídios, ele vai se basear na sua estrutura molecular. Embora possam ter algumas ligações polares associadas com o oxigênio, os lipídios são compostos principalmente por hidrocarbonetos. Os lipídios apresentam uma variedade de formas e funções. O termo gordura saturada e gordura insaturada você já deve ter ouvido falar, tá? Esses termos eles referem à estrutura dessas cadeias hidrocarbonatas. Se não houver ligações duplas entre os carbonos na cadeia, então o maior número possível de átomos de hidrogênio ele vai se ligar ao esqueleto carbônico. Então é saturada. Então, se não houver ligação dupla entre carbonos, é saturado, tá? Ok? E o ácido graxo resultante é o ácido graxo saturado. Um ácido graxo insaturado tem uma ou mais ligações duplas, tá? Ok? Então, nós vamos ver aqui, se não houver ligações duplas entre os átomos de carbono da cadeia. Os átomos de carbono. Portanto, o que nós temos que tirar aqui é que a gordura saturada, nessas ligações aqui de carbono, cada ponta dessa é um carbono, eu não estou vendo nenhuma ligação dupla ligando esses carbonos, portanto é uma saturada. Em compensação, eu estou vendo uma ligação dupla entre um carbono aqui, no caso de um azeite de oliva, tá? Ok? A principal função da gordura é o armazenamento de energia, tá? As cadeias hidrocarbonadas das gorduras são semelhantes às moléculas de gasolina, ricas em energia. Uma grama de gordura armazena o dobro de energia de uma grama de polissacarídeo como um amido.
Como as plantas são relativamente imóveis, conseguem manter enormes estoques de energia em formato de amino. Prova disso são os óleos vegetais. Os animais, no entanto, precisam carregar consigo seus estoques de energia, então é vantajoso possuir um estoque de energia mais compacto, como é o caso da gordura. O ser humano e outros mamíferos armazenam reservas alimentares de longo prazo nas células adiposas, que inflam e murcham conforme as gorduras são acumuladas ou utilizadas. O fosfolipídio. As células, da forma que as conhecemos, não poderiam existir sem outro tipo de lipídio, que é o fosfolipídio. Os fosfolipídios são essenciais para as células, pois são as principais constituintes das membranas celulares. Tá? Então, a estrutura de um fosfolipídio, tá? Aqui no caso, nós estamos vendo como que se dá uma membrana celular. Tá? Então, nós vamos ter uma cabeça hidrofílica, que vai ser essa parte aqui, e as caudas hidrofóbicas. Okay? Os esteroides são lipídios que se caracterizam por um esqueleto carbônico composto de 4 anéis fusionados. Os diferentes esteroides variam quanto aos grupos químicos ligados ao conjunto de anéis. O colesterol é um tipo de esteroide, é uma molécula essencial para animais. O colesterol é um componente comum das membranas celulares dos animais e também o precursor a partir do qual outros esteroides, como os hormônios sexuais de vertebrados, são sintetizados. Nos vertebrados, o colesterol é sintetizado no fígado e também obtido a partir da dieta. Tanto as gorduras saturadas quanto as gorduras trans exercem efeito negativo na saúde por afetarem os níveis de colesterol. Então, nós vamos ver aqui uma pirâmide alimentar, tá? Nós vamos ter no topo da pirâmide as gorduras, tá? E, portanto, seus usos devem ser esporádicos. Em compensação, na sua base, nós vamos ter grupo dos pães, cereais, arroz e massa. O uso também não deve ser em excesso. Já os grupos da segunda base vão ser dos vegetais, tá? Composto por frutas, composto por vegetais, além do grupo do leite, iogurte, queijo, grupo das carnes, aves, peixes, feijão. Tá? Na base da pirâmide vão se encontrar os alimentos que devem estar presentes na alimentação em maior quantidade. Assim, à medida que for subindo os níveis da pirâmide, a frequência ou quantidade dos alimentos devem ser restringidos.